Olá, meus amados, recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, algumas horas atrás eu fiz uma postagem neste mesmo grupo dizendo que Deus rejeita o homem, Deus desiste do homem. E eu falei isso com embasamento bíblico. E aí surgiu uma enxurrada de comentários dizendo que Deus não rejeita o homem. Isso se dá porque as pessoas acreditam que Deus é como um cachorro vira-lata que você pode chutar daqui e acolá e ele jamais irá rejeitar você. E aí muita gente pisa na obra de Cristo. Muita gente cospe na graça de Deus e pensa que Deus vai ficar passivo, que Deus não irá rejeitar e que Deus sempre estará de braços abertos para um homem. Mas vem para a Bíblia comigo, porque em Gênesis capítulo de número 4, Deus rejeita Caim e também rejeita a sua oferta. Observe também Gênesis capítulo de número 6, a partir do versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Diante disso, tem como dizer que Deus não rejeita o homem? Diante de tais palavras, tem como recusar a Bíblia Sagrada? Olha, meu irmão, a única regra de fé da igreja é a Bíblia Sagrada. Se não está de acordo com a Bíblia Sagrada, deve ser considerado maldição, anátema, como diz Paulo. Não aceite um outro evangelho, não aceite uma outra palavra. Veja que Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram fulminados diante do Senhor, queimados, porque Deus desistiu deles, Deus rejeitou eles. Vem para 1 Samuel comigo, porque aqui você vai encontrar mais um respaldo bíblico de que Deus rejeita o homem, de que Deus também desiste do homem. Essa teologia torpe, enganosa, mamão com açúcar, que diz que Deus é aquele que sempre está de braços abertos para receber o homem, independentemente do que o homem faça com o nome dele, com a graça dele, com a obra salvífica de Cristo, é uma mentira. O negócio é que o povo está acostumado com o evangelho que traz coceira nos ouvidos, com o evangelho que faz cócegas, mas não com a palavra de Deus. E você será confrontado com a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 2. Olha o que está escrito. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão aviltados, serão desprezados, serão rejeitados. Deus desiste de um homem sim, Deus rejeita um homem sim, quando um homem não quer andar segundo a sua palavra. Era um profeta que Deus usou para falar à casa de Eli, a seus filhos, Ofni e Finéias, e ao próprio Eli, que estavam fazendo da casa do Senhor uma bagunça. Veja agora Samuel sendo usado por Deus para entregar o recado de Deus a Eli, capítulo 3, versículo 13, diz: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada, perdoada a tua iniquidade, teu pecado, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus rejeitou Eli e Deus rejeitou toda a sua casa também. Diante disso, você tem ainda a pouca vergonha, a cara de pau de dizer que Deus não desiste do homem, de dizer que Deus não abandona o homem. Ainda falando sobre 1 Samuel, vamos lá,
para o capítulo de número 15, a história de Saul. Samuel fala a Saul, depois de Saul ter se rebelado contra Deus. Olha o que Samuel diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus rejeita o homem. Deus desiste do homem, sim. Quando o homem recebe muitos avisos da parte de Deus, ele não abraça esses avisos, ele não aceita essas advertências, Deus desiste dele. Deus entrega a ele a própria sorte. Então, não abraça essa teologia fácil, teologia coach, teologia mole, que diz que Deus não rejeita o homem. Você pensa mesmo que Deus é subalterno à sua criação? Que Deus é o servo da sua criação? Coloque consciência na sua cabeça. Nós é que precisamos de Deus, não o oposto disto. Nós é que somos miseráveis, nus, e que necessitamos de sua graça, não o contrário. Deus rejeitou a Saul. Ainda, agora no capítulo 16, no versículo 13, onde diz que Samuel vai ungir Davi em lugar de Saul, que Deus havia rejeitado. Vem comigo para Romanos, capítulo de número 1. E aqui nós concluímos essa nossa fala, partimos então para a conclusão. Uma das mais belas cartas de toda a Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo de número 1. Olha o que está escrito aqui, a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis e de aves, quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou. Entregar é desistir, entregar é abandonar, entregar é entregar a própria vontade. Entregou as suas consciências de seus corações, a imundícia, para que desonrem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou. Novamente, está escrito, Deus abandonou. Deus desiste do homem, sim. Deus pode desistir do homem, quando muitas vezes esse homem é avisado, é alertado, e ele vai cuspindo na graça de Cristo. Deus desiste dele, Deus abandona ele, Deus entrega a ele as suas próprias concupiscências, a sua própria vontade. Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para que façam coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo da justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Deus pode rejeitar um homem, sim. Essa conversa de que Deus é amor é uma verdade, mas Deus também é justiça.
Deus também é um fogo consumidor. Não cuspa na cruz de Cristo. Repito, não cuspa na cruz de Cristo, achando que você vai viver uma vida lá volteira, como você quiser, e que Deus não vai rejeitar você, que Ele vai sempre estar de braços abertos para receber você. Isso é engano, isso é tolice, isso é maluquice. Deus não é obrigado a aceitar ninguém. Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Nós é que devemos buscar a misericórdia dEle. Por isso que Jeremias diz: clame, talvez, não é certeza, é talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança. Talvez Deus aceite. Deus não é obrigado a nos aceitar não, meus irmãos. Deus não é obrigado a aceitar você vivendo uma vida de pecado não, rapaz. Deus não é obrigado a aceitar você, moço, vivendo uma vida de pecado, de rebelião para com a palavra dele, não. Eu concluo com o último texto, porque muitas pessoas estão dizendo que Deus não desiste do homem. Isso é mentira, isso é engano, isso é tolice. Como eu disse, quem diz isso está sendo influenciado por demônios. É a frase do diabo: Deus não desiste de você. É frase demoníaca, é uma frase de Satanás. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, e o seu último capítulo, olha o que diz lá no versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Preste atenção no 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Sabe quando um pai e uma mãe vê seu filho fazendo o que não devia, subindo onde não devia subir, e ele fala: olha, você vai cair daí, desce daí. Mas o filho finge ser surdo, finge não ouvir, não dá atenção. De repente o pai e a mãe dizem assim: está na tua vontade, está no teu encargo agora. Se você quiser permanecer aí, permaneça. Se quiser continuar aí, continue aí nessa posição alta. Você vai cair daí. Eu disse para você, não faça, mas se você quer ficar aí, permaneça. Pode ficar aí, pode ficar aí. E aí, de repente, o filho cai e se arrebenta todo. A culpa é do pai? Não. A culpa é da mãe? Não. É do filho que foi desobediente. É isso que Deus está falando aqui por boca de João. Eu, o Senhor, estou persistindo com você. Estou insistindo, estou dizendo: dê atenção à minha palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas se você não quer me ouvir, se você não quer dar atenção à minha palavra, eu desisto de você. Eu entrego você ao seu próprio sentimento. Quer pecar? Peque. Quer ser injusto? Seja injusto. Quer roubar? Roube. Quer matar? Mate. Mas saiba que eu estarei assentado no grande trono branco para julgar você de tudo aquilo que você fez, inclusive das palavras que você falou. Sabe o que é interessante? Quando eu fiz a postagem dizendo que Deus pode sim desistir do homem, falando sobre a soberania de Deus, os comentários tentaram tirar a soberania de Deus e colocar no homem, como se Deus fosse obrigado a nos perdoar. Não é assim que funciona. E eu cansei de escrever dizendo: coloque a base de vocês aí. E ninguém colocou base nenhuma. Pelo contrário, vieram com xingamentos, vieram com ofensas. Mas como eu escrevi para um crente de 1,99 que estava escrevendo e me xingando, eu sou apenas o garçom. Se está infeliz com o prato, reclame com o cozinheiro, o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é a nossa regra de fé. A Bíblia é sagrada. Então pare de achismos, pare de se basear em axiologia, pare de se basear em conversa humana, em filosofia apodrecida, e firme-se na palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até uma próxima, querendo Deus.